iniciativa, né, e por ter essa sensibilidade de fazer esse trabalho que é tão importante, às vezes é relegado a um plano tão secundário, né? Então, a gente vai trabalhar aqui nessa questão mesmo de ver o quanto isso importa e quanto nós podemos fazer para melhorar a vida das mulheres e das famílias brasileiras. Eu falo em nome da Associação de Ginecologia e Obstetrícia, além de todas as instituições aí que a Ana citou, a gente tem sempre muitos chapéus, né? Todos nós temos, né? A professora Ana tem também, e a gente se aposenta para poder trabalhar mais, naquilo que a gente acha que importa muito, né? Então, o planejamento familiar, os direitos reprodutivos das mulheres é o que sempre me mobilizou, né? Eu estou formada aí há 40 anos, mas mesmo antes disso eu já estava envolvida neste processo. E aí, um momento chega a hora, em algum momento chega a hora que mais pessoas se envolvem. E eu acho que esse envolvimento do programa Mais Médicos, isso vai dar um upgrade enorme nessa questão e nós vamos ter excelentes resultados no que diz respeito à gravidez não planejada aqui no nosso estado. Então, sem perder tempo, são exatamente 17h17, eu tenho meia hora para falar, então vamos lá. Vamos falar um pouco do contexto da gravidez no estado de Rondônia. A gente tem um contexto nacional, quase todo mundo conhece, porque esses dados são públicos e às vezes a gente não estuda o nosso dado, né? Em nível nacional, a gente tem tivemos no final na segunda metade do século passado, uma redução enorme na taxa de fecundidade das mulheres brasileiras, que aí para a década de 50 era em torno de 6, 7 filhos por mulher, e nós chegamos no final do século, né, e do milênio, com uma taxa de fecundidade em torno de 1,9. E hoje isso é 1,3, 1,5 a taxa de fecundidade. Mas o que a gente observa é que isso não é homogêneo e que também, na verdade, não ocorreu, de fato, um planejamento das famílias. O que ocorreu foi limitação da prole, né? Existiam poucos métodos disponíveis e as mulheres elas tinham os seus filhos e procuravam a laqueadura para limitar a prole. E houve um momento, né, ali na década de 70, 80, em que mais da metade das mulheres que usavam algum método contraceptivo usava laqueadura tubarão, método definitivo. E a partir de então, o Ministério começou a oferecer métodos reversíveis, e a gente percebe que, à medida que o tempo passa, mais mulheres querem métodos reversíveis, optam pelo reversível ao invés da laqueadura. Então, assim, o que a gente sempre soube é que as mulheres não queriam ligar trompa, porque elas queriam mesmo, era um método seguro e eficaz, e elas viam na laqueadura essa alternativa. Então, Rondônia tem um histórico bom nesse contexto, né? Diferente dos demais estados da região norte, nós também reduzimos a gravidez na adolescência ao longo agora das 2 décadas do novo milênio, de 2000 até 2019, nós tivemos uma redução de 53% da gravidez em adolescentes no estado. Filha, permita, a sua tela está sendo compartilhada. A tela não está? Não. Vamos de novo tentar. Vamos lá. Vamos lá. Interrompe. Muito bem. Tu autorizou, né? Tu liberou o compartilhamento para mim? Tu precisa liberar o compartilhamento, Ana. Agora está ainda, agora está ok. Ok? Então vamos tentar de novo. Opa, agora foi. Pronto. Bom, então, Rondônia tem um histórico bom nesse contexto, porque nós reduzimos em 53% a gravidez na adolescência nas 2 primeiras décadas do milênio. O que acontece é que nós partimos de um patamar muito alto. Nós partimos de uma taxa de fecundidade de 118 partos para cada 1.000 adolescentes no ano de 2000, né, e chegamos, então, aqui no ano de 2019 com 55 partos para cada 1.000 adolescentes. Isso é bom? Excelente.
mas a taxa que é considerada aceitável pela OMS é abaixo de 20, e o ideal seria abaixo de 10. Então, nós temos aí um longo caminho, e a nossa proposta aqui para vocês é convidar os médicos da atenção básica, do programa Mais Médicos, para a gente encarar o desafio de reduzir 50% nos próximos 5 anos. Fazer em 5 anos o que nós levamos, 20. Por que isso? Porque agora nós aprendemos mais, a gente tem mais tecnologia disponível e a gente já sabe melhor como fazer, até por causa de exemplo de outros países, e a gente vai ver isso aqui. Então, nós temos aqui que a meta, o Brasil tem uma meta pactuada para a redução da mortalidade materna até 2030, né, Agenda 2030, para 35 por 100 mil nascidos vivos. Tinha uma meta do objetivo do milênio, que era, até 2015, reduzir para 35 por 100 mil, não atingiu, chegamos aí em 2015 com mais ou menos 68, e o Brasil, então, pactuou essa meta de 35 por 100 mil. Agora, a pergunta é, como nós ficamos em tempos de pandemia? Né? O que nós temos é que a previsão da OMS, né, a projeção da OMS em março do ano passado, quando começou a pandemia, com base nos dados da pandemia da epidemia de ebola na África, é que nos países de média e baixa renda, caso as medidas de confinamento devido à Covid, confinamento e restrição de atendimento, que acabamos de falar sobre isso, se prolonguem por 6 meses, a projeção era de que 47 milhões de mulheres deixariam de usar métodos contraceptivos, teríamos 7 milhões de gravidezes não planejadas, e que esse número aumentaria caso essas medidas de restrição de atendimento se prolongassem por mais 6 meses. Então, elas já se prolongaram por mais 6 meses, e nós estamos aí conversando sobre isso agora há pouco, fazendo o briefing antes de iniciar, né? A gente não consegue ver, de fato, uma luz no fim do túnel disso. Quando estaremos todos vacinados? Quando vamos restabelecer os serviços? Então, a gente precisa fazer realmente alguma coisa. A par disso, né, a OMS também projetou que nós teríamos um incremento, devido a essa questão do planejamento reprodutivo, nós teríamos um incremento aí de 25% nas mortes maternas. Ou seja, nós corremos o risco de, ao invés de chegar em 2030 com uma redução para 35 por 100 mil, se nós tivermos um incremento, nós vamos bater aí na casa de 90 e vamos voltar a níveis do início do milênio, né, do final da década de 90. E isso vai ser muito triste, porque para recuperar o número dá muito trabalho. Então, por que investir em planejamento familiar e métodos contraceptivos? Porque isso tem um impacto, né, um impacto de grande alcance. Reduz em 75% as gestações não desejadas ou não intencionais. Né? No Brasil, a taxa de gravidez não intencional é 55%, e entre as adolescentes é acima de 80%. Reduz nascimentos não planejados, naturalmente. Reduz abortos induzidos, que é um problema no país, né? Um grande motivo de debate, um país judaico-cristão cheio de pessoas passionais, né? Esse é um grande motivo de debate, mas reduz os abortamentos induzidos e reduz também morte materna por aborto, né? Reduz mortes neonatais e mortes maternas em 73%. Ou seja, investir em planejamento familiar, investir para reduzir a demanda não atendida de métodos contraceptivos é a forma mais custo-efetiva para reduzir morte materna. Se pensarmos, fizemos o recorte para os adolescentes, nós temos que essas gestações elas aumentam a prematuridade, aumenta o risco de baixo peso ao nascer, aumenta a mortalidade infantil, aumenta o abandono, violência, baixo acesso à saúde, à educação, e prende essas meninas nesse ciclo perverso de pobreza e doença. Então, é necessário que haja uma intervenção externa para que esse ciclo se rompa. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que nós da saúde temos um papel importante nessa questão. É tão custo-efetivo, né, que esse estudo da UFPA e também do Banco Mundial, ele tem ele informa que o investimento de cada $1 investido em planejamento familiar, em métodos contraceptivos, ele retorna $2 para o investimento em saúde.
é a economia em saúde. Sem contar que a outra economia, né, que é calculada pelo Banco Mundial, que o Brasil, se as meninas adiassem a gravidez para depois dos 20 anos, não está se falando para adiar para a década seguinte, é para depois dos 20 anos. O Brasil teria um aporte de mais de 3 bilhões de dólares no seu PIB. Esse dinheiro, naturalmente, viria para a economia. Um outro ganho direto é que as meninas que estudam, elas, mais dia menos dia, estarão numa atividade produtiva, contribuindo para o sistema tributário e produzindo, prosperando. E essas meninas que engravidam, elas não vão ter essa oportunidade. Então, vão ficar aí penduradas na assistência social, elas e a sua prole. Aqui são os nossos dados, aqui dos nascimentos de Rondônia, são os nascidos vivos de 2019, foram 26.164, e a estimativa para 2020, 28.480. Dessas meninas aqui, em torno de 5.000 são adolescentes de 10 a 19 anos, mais ou menos 5.000. Então, esse é o nosso número, o número com o qual nós temos que trabalhar. E eu fico imaginando que se todas as gestações fossem planejadas e aquelas não intencionais não tivessem ocorrido, ao invés de 28.000, nós teríamos 14.000 gestantes nos nossos ambulatórios. E eu fico imaginando a qualidade do serviço que a gente ia poder oferecer para essas mulheres, né? Porque está sempre apagando incêndio, porque tem tanta gente para atender que a gente, às vezes, tenta, mas não consegue fazer um serviço de qualidade. Nós não temos, no nosso estado, uma consulta pré-concepcional. As mulheres não fazem. Por quê? Não tem vaga para fazer consulta pré-concepcional. Tem tanto pré-natal para fazer que não tem vaga para consulta pré-concepcional. E isso é ruim, porque a mulher inicia a gravidez sem a menor ideia se ela tem sífilis, HIV ou qualquer outro tipo de doença, né? E ela só vai saber disso depois que ela engravida, depois da primeira consulta, depois que realiza os exames, e aí até a gente já perdeu 8, 12 semanas para resolver problemas simples, como a sífilis neonatal, que é uma vergonha, eu acho, né, para a gente. Aqui o nosso dado de Rondônia. Nós separamos isso aqui por regional de saúde. Hoje a regional que está conosco aqui é a Madeira Mamoré. Nós somos a terceira regional em gravidez na adolescência. A primeira regional com índice mais alto é Vale do Guaporé, que está aqui. Não, quando a gente olha esse dado, a gente vê que não é à toa que essa também é a regional de saúde com maior razão de mortalidade materna, ou seja, isso de fato se reflete. Quanto maior a taxa quanto maior a demanda não atendida de contraceptivo, quanto maior a quantidade de gravidez não planejada, maior a mortalidade materna. Então, a Vale do Guaporé é o maior, depois nós temos aqui a região central e a Madeira Mamoré. É lógico que quando a gente pensa, abre o dado, né, dentro das regionais, da mesma maneira que o país não é homogêneo, as regionais não são homogêneas, os municípios também não são homogêneos, da mesma maneira que dentro das cidades, as regiões das cidades também não são homogêneas. E a gente precisa conhecer o dado para poder agir de forma assertiva. E aí, quando nós abrimos aqui, a gente percebe, eu vou passar aqui para esse mapa que está maior, dentro da regional nós temos aqui, ó, Guajará-Mirim tem 76 para cada 1.000, Nova Mamoré 71, Porto Velho 58, Candeias 54 e Itapuã 57. Né? Então, 57 partos de adolescentes por cada 1.000 adolescentes. Então, a gente percebe que, de fato, Guajará-Mirim é um município que precisa... Guajará-Mirim e Nova Mamoré são municípios que precisam urgentemente de uma intervenção. E eu vi que tem alguém da gestão de Guajará-Mirim aí. A gente já fez várias tentativas. Nós tivemos uma época, o doutor Fernando esteve aqui conosco na maternidade municipal, treinou em sessão de DIU, voltou para lá e começou a inserir DIU no ambulatório, mas ele depois foi transferido para outra cidade. Existe essa coisa da mobilidade dos colegas, que é natural que ocorra, mas à medida que um sai, a gente vai ter que treinar outros. Eu acho que, então, a atenção básica, mais médicos, os colegas ficam aí 1 ou 2 anos, pelo menos. Então, acho que é uma boa oportunidade de a gente trabalhar essa questão dentro dos municípios.
aqui quem são nossas meninas, né? Quem são as nossas meninas e como é que isso se comporta. Nós temos aqui, então, que a média da menarca das meninas daqui de Rondônia é igual à média das meninas brasileiras, em torno de 12 anos e 2 meses, mais ou menos. A sex-sarca ocorre, em média, 14 anos, e o primeiro parto aos 16. Se a gente perceber, você vê que tem 2 anos entre a menarca e a sex-sarca, e mais 2 anos entre a primeira gestação, entre a sex-sarca e o parto. Lógico que a gravidez ocorreu um pouco antes, ocorreu aí com 15 anos e meio. Isso não é uma novidade, não ocorre só para estas meninas aqui. Estas meninas são as meninas do De Novo Não, 535 meninas do De Novo Não que receberam implante subdérmico no período de 2017 até 2019 e que nós estamos acompanhando essas meninas, né? Uma hora vamos publicar, viu, professora Ana? Uma hora a gente publica isso também. Tem tanta coisa aí pendurada, mas a gente precisa realmente publicar esse dado, porque todo mundo precisa conhecer, porque às vezes a gente começa a criar fantasias a respeito das meninas. Isso não é apanagem delas, uma sexarca tão cedo, eu não sei se é cedo, se é tarde, enfim, não vou fazer esse juízo de valor, mas o programa de educação, de saúde e educação na escola, que é o PSE, um programa criado em 2007, numa parceria do Ministério da Educação e Ministério da Saúde, para trabalhar essas questões de saúde na escola. A pesquisa deles de 2018, eles constataram que 30% dos alunos, né, até 14 anos já tinham tido a sua primeira relação sexual. Então, não são só essas meninas aqui. O que acontece é que todos terão mais ou menos na mesma idade, mas aqueles que têm mais acesso a métodos contraceptivos, essas não engravidarão. As que vão engravidar são as que estão na periferia, que têm menos acesso, menos recurso, menos estrutura familiar para cuidar delas, porque uma coisa interessante aqui também, a gente tem esse dado também na pesquisa, é que quem são as mães dessas meninas, né? Porque esses dias eu estava ouvindo alguns colegas discutindo, eu falava assim, por que a mãe tem que acompanhar a menina na consulta ginecológica? E eu corri lá, peguei o dado, quem são essas mães? E o que a gente descobriu? 60% dessas meninas têm pelo menos 3 irmãos, ou seja, são meninas de famílias numerosas. E quem são essas mães? Quando a gente perguntou, vive com o pai e a mãe ou só com um ou com o outro? 60% dessas meninas vivem só com a mãe, ou seja, são mulheres que estão aí criando famílias numerosas, se matando de trabalhar para comprar o básico, que é manter essa família alimentada. Não posso esperar que essa mãe vá acompanhar essa menina no ginecologista ou que ela saiba explicar para essa menina o que é um método contraceptivo. Nós vamos ter que fazer isso, assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que a outra questão é quem vai fazer, se é a escola, se é a saúde, se é a família. Eu acho que cada um faz sua parte. O que nós estamos convidando vocês aqui é para nós, da saúde. Nós, médicos, fazemos a nossa parte, porque existem coisas que ninguém fará por nós. Nem o secretário, nem o governador, nem o prefeito. Ele não vai inserir DIU, ele não vai prescrever nenhum anticoncepcional, ele não vai inserir um Implanon. Isso nós fazemos. E o que nos entristece é saber que existem muitos métodos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e que são jogados fora nesse país inteiro. Se joga fora DIU, se joga fora comprimido, se joga fora anticoncepção de emergência, se joga fora de toneladas nesse país, porque o Ministério disponibiliza para todos os municípios e raríssimos, menos de 30 municípios oferecem anticoncepção de emergência. E dentro dos municípios, menos de 30% dos serviços oferecem. É a pesquisa daquele programa que é de medicação, Rede Nacional de Medicamentos. Né? E nós temos o nosso número daqui também, e a gente sabe que não fornece. Se uma mulher for numa UPA, atrás de anticoncepção de emergência, não vai encontrar. Então, nós estamos precisando fazer a nossa parte. Mas nós temos algumas experiências exitosas aqui mesmo na América Latina. Eu acho que a gente precisa mirar essas experiências para a gente se espelhar, né, e seguir o caminho das pedras. Esse aqui é o exemplo do Uruguai, e o Uruguai não está sozinho nisso, né? O que nós percebemos com os estudos
é que muitos países viveram o que nós estamos vivendo. Passaram décadas tateando aí, né, com 55 por mil, com 70 por mil, e depois de 2, 3 décadas conseguiram reverter o quadro dentro de 5, 3, 5 ou 7 anos, ou 10 anos. Por que isso? Porque a medicina evolui, a tecnologia é mais fácil, nós temos um maior leque de métodos contraceptivos e talvez a gente tenha aprendido, o mundo tenha aprendido com o adolescente de uma outra maneira. Então, a experiência do Uruguai eu acho muito interessante. E quando as pessoas falam assim, quando eu falo nisso, as pessoas falam, mas você quer comparar com o Uruguai? O Uruguai é diferente. Não, não. As meninas são iguais, os médicos de lá estudam que nem nós, enfim, não são. O Uruguai tem uma área geográfica muito parecida com a nossa, tem o dobro de pessoas que nós, né? A população é o dobro do estado de Rondônia, em torno aí um pouco mais do que 3 milhões de pessoas, nós aqui somos 1.600.000, e a economia é muito semelhante, essencialmente agropecuária. O estado de Rondônia é assim. O estado de Rondônia não sofreu, a economia do estado de Rondônia não sofreu com a pandemia, muito pelo contrário. O estado de Rondônia enriqueceu com a pandemia porque o dólar subiu e se exportou muito gado, muita soja, muito tudo, né? Então, isso houve um aporte de dinheiro para esse estado. E eu não estou dizendo que o agropecuarista tem que dividir o dinheiro dele, não. Eu só estou dizendo que, com isso, a arrecadação tributária do Estado aumentou. Então, nós não temos problema, nós somos um Estado que tem equilíbrio fiscal, nós somos um Estado que se orgulha de ter zero aftosa, o nosso gado é certificado. Por que nós não podemos nos orgulhar de zero morte materna evitável? Eu quero me orgulhar disso também. Eu quero poder falar, eu não tenho boi, mas eu me orgulho de dizer que o nosso gado aqui é 100% vacinado. Então, eu quero me orgulhar de dizer 100% das mulheres do meu estado elas têm acesso à contracepção eficaz. Eu quero me orgulhar disso. Eu acho que a gente tem, nós todos aqui, nós temos que estar engajado desse propósito. Então, o Uruguai, ele demorou mais de 30 anos com a taxa de fecundidade de adolescente em torno de 72 por mil. Quando eles chegaram aqui em 2014, dava 58 por mil. O que eles fizeram? Eles resolveram ampliar o leque de métodos contraceptivos. O Uruguai já tinha uma legislação progressista, como o Brasil também tem. O PSE é super progressista. Uma das áreas temáticas do PSE é a educação sexual na escola. Nós temos uma lei da época do Geisel, que garante à mulher grávida ou à menina grávida que ela continue estudando em casa e que faça suas tarefas e suas provas em casa. Talvez a gente não soubesse como fazer, mas agora na pandemia nós aprendemos como é que se faz isso. Isso é uma coisa possível. A garota não precisa sair da escola porque ela engravidou. Ela pode continuar lá. Muito bem. Então, o Uruguai já tinha uma legislação progressista, e o que eles fizeram então, gente? Eles também já tinham DIU na rede, tinham DIU de cobre, DIU de progesterona. O que eles fizeram mesmo lá no Uruguai foi incluir implante subdérmico. E o mundo inteiro hoje percebe que para esse grupo de adolescentes, implante subdérmico é fundamental. Por quê? Porque ele é muito mais fácil para a adolescente do que usar um DIU. Ela não precisa tirar a roupa para inserir um implante. Mas ela já tira para o namorado. Esse discurso não vale, né? Esse argumento. Uma coisa é para o namorado, outra coisa é para um desconhecido. Né? Então, é no braço, ela se sente segura, porque o DIU ela não vê, ela fica pensando se aquilo vai sair, se não vai. No braço, ela passa a mão, ela sabe que está lá o método contraceptivo dela. O certo é que houve uma adesão muito grande, não é só no Uruguai, a gente vai ver exemplo de outros países, mas o Uruguai, em 3 anos, reduziu em 30%, reduziu de 58% para 36%. A taxa de fecundidade de adolescentes. Isso aconteceu também com outros países, que isso tudo está aqui para quem tem interesse nessa publicação, o exemplo do Chile, o exemplo do Uruguai, o exemplo da Costa Rica, o exemplo da Nicarágua, vários exemplos, todos aqui na América Latina. Mas nós temos também o exemplo aqui do Reino Unido. Por que eu acho esse exemplo interessante? Porque o Reino Unido ele é o exemplo do modelo de atenção básica. Né? Todo mundo copia o modelo de atenção básica do Reino Unido. Ainda assim, eles tinham um problema. Olha aqui, eles foram aqui desde 98 com uma taxa de gravidez em adolescentes acima de 45, chegaram em 2008 aqui entre 40 e 45, 40 e 45 não mudava.
O que foi que aconteceu aqui? Que eles reduziram em 7 anos, reduziram para um pouco mais de 20. O que aconteceu foi que aqui eles incluíram o implante subdérmico na rede para os adolescentes. E aí eles reduziram em 7 anos o que eles não conseguiram reduzir nos 10 anos anteriores. E, paralelo a isso, veja só, também reduziu a mortalidade materna e também reduziu a taxa de abortamento. Lá o aborto é legal, é possível que uma menina solicite abortamento, mas à medida que a gravidez não intencional reduz, também reduz o abortamento. E não se engane, não é porque aqui no Brasil o aborto não é uma possibilidade legal que ele não ocorra, ele ocorre. E aí as nossas meninas estão expostas à morte materna por abortamento. Mas quando a gente fala de métodos contraceptivos, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de métodos contraceptivos eficazes. E quais são os métodos eficazes? Nós temos aqui os muito eficazes, aqueles eficazes, e os moderadamente eficazes e aqueles que não servem para nada. Né? Ou melhor, desculpa, aqueles que servem muito pouco. O que é um método pouco efetivo? É aquele que de cada 100 mulheres usando, 30 vão ficar grávidas. Esse método é muito pouco efetivo. E o que é um método muito efetivo? É aquele que tem menos de uma gravidez para cada 100 mulheres ano. Então, são esses aqui os métodos. E a grande pergunta que a Febrasgo orienta que se faça, e eu acho isso muito interessante, é perguntar para a mulher ou para a menina, daqui a quanto tempo você quer engravidar? Ora, se ela disser que quer engravidar esse ano, qualquer coisa serve. Mas se ela disser que ela quer engravidar daqui para mais de 2 anos, aí eu tenho que oferecer para essa pessoa, para essa mulher, para essa menina, um método eficaz. E esses são os métodos eficazes. Estes. Quais são eles? Implante subdérmico, está na ordem de eficácia. Implante subdérmico, vasectomia, DIU de levonorgestrel, DIU Mirena, esterilização feminina e DIU de cobre. Vocês percebam aqui, o implante subdérmico, ele é mais eficaz do que a laqueadura tubária, por exemplo. Então, é um método altamente eficaz. A outra questão não é apenas essa eficácia do uso, é a adesão em um ano. O método pode ser excelente, mas se na metade do ano, durante um ano, metade das mulheres parar de usar, não vai ter eficácia. Para aquelas que pararam por qualquer motivo, ele não terá eficácia. E aí nós temos aqui, olha, paradoxalmente, o Brasil tem uma taxa alta de gravidez não planejada. Nós temos um grande número de mulheres usando anticoncepcional, mais de 75% das mulheres em idade reprodutiva em algum momento usaram o método contraceptivo, mas a grande prevalência de método são os comprimidos orais. Por quê? Porque tem no SUS, porque o colega médico acha fácil prescrever um comprimido, porque ela compra na farmácia por R$4, custa R$1,80 uma cartela de comprimido na farmácia popular. Então, é acessível para ela o comprimido. Mas se a gente for ver aqui, preste atenção, o comprimido, no uso perfeito, né, seria a eficácia, seria 0,3 gravidez por cada 100 mulheres ano. Mas quando no uso cotidiano, corriqueiro, na mulher da vida real, vamos dizer assim, aquela que tem problema de toda ordem, filho para cuidar, ela esquece o anticoncepcional, ou deixa de tomar, ou ela vai na unidade de saúde naquele dia, a pessoa que entrega não está, ou a receita dela, agora está acontecendo muito isso, a receita está vencida e a pessoa da farmácia não entrega porque a receita dela está vencida. E ela não encontra hoje um médico para dar uma receita. Quem é que vai deixar de atender Covid para entregar uma receita de anticoncepcional? A paciente não encontra, né? Então, aí, nesse dia, ela vai deixar de tomar e engravidar. Se ela se internar com um filho doente e não levar a cartela, ela vai ficar 2, 3 dias no hospital e não vai tomar. E quando voltar, ela vai engravidar. Sem contar que, né, de cada 100 mulheres que estão usando, 32 ao longo do ano deixarão de tomar. Então, para essas, não vai servir. Da mesma forma, os injetáveis. Olha, os injetáveis mensais, este mesmo é que é pouco eficaz, que a adesão é baixa. Por quê? Porque a mulher depende de que tenha alguém na unidade de saúde para aplicar a injeção. E se a pessoa não estiver lá, ela não toma. Ela vai ter que ter o dinheiro para tomar na farmácia. Custa R$23 uma ampola. Ela prefere comprar o leite da casa, o pão. Então, esses aqui são os métodos eficazes. E é lógico que o SUS disponibiliza já o DIU de cobre, né? E quando a gente vai falar com o gestor sobre adquirir o Mirena e o Implanon, a conversa é sempre a mesma.
né, que custa caro, e aí tem o meu amigo que diz que os gestores precisam de ganhar uma calculadora, porque um implano custa mais ou menos R$ 360 para comprar no serviço público, e ele tem dá cobertura anticoncepcional por 3 e 4 anos. Os que nós estamos usando agora já estamos informando que são 4 anos. Então, isso é menos de R$ 10 por mês. E um parto no SUS custa R$ 3.200 se tudo correr bem. Porque se essa criança ficar em 30 dias numa UTI neonatal, esse custo aumenta muito. Só para deslocar uma mulher de Guajará-Mirim na ambulância para cá, deve custar muitos implanos, porque vem diária de funcionário, combustível, ambulância, e eu fico imaginando quanto custa para deslocar uma paciente de Guajará-Mirim para cá, numa gravidez que ela possivelmente nem queria ter naquele momento, e por não ter sido planejada, aquilo acabou sendo uma gravidez de alto risco. Então, não é caro, isso aqui não é caro. Caro é a vida. Caro é uma família inteira no Bolsa Família por toda a vida dela. Então, Porto Velho já tem uma lei, eu fiz questão de pôr aqui, porque Porto Velho está aqui. Porto Velho tem uma lei de 2019 que garante, né, que dispõe sobre a política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade, e ele garante o fornecimento do Implanon, especificamente do Implanon. Eu não sei ainda, eu imagino que essa lei não esteja nem regulamentada, mas o que está escrito lá é que ela deveria ter sido regulamentada dentro de 120 dias. Então, os 120 dias já passaram e eu vou procurar saber se essa lei está regulamentada. E quem são essas mulheres? Adolescentes que já tiveram uma gestação anterior. Por que isso aqui? Porque a bula do Implanon diz que não foram feitos estudos com mulheres abaixo de 18 anos. Isso está escrito na bula. Então, isso é sempre uma desculpa para o gestor dizer que não vai fornecer para adolescentes porque não está na bula. Mas só que aqui é para adolescentes que já tiveram um filho. Então, aqui a vaca já foi para o brejo, né? A gente precisa proteger da segunda gravidez. Adolescentes que tenham baixa adesão ao serviço de saúde, dependentes químicos, moradores de rua, nulíparas multíparas com mais de 3 partos prévios, e por aí eles vão falando, elencando quem são essas mulheres. A Conitec, né, em 2015, a Conitec recusou a solicitação da Febrasco para incluir Implanon na rede pública de saúde. E agora, em 2021, né, há 3, 4 semanas atrás, a Conitec incorporou o Implanon, né, para grupos específicos, né, que são mulheres em situação de rua, mulheres que vivem com HIV e AIDS, em uso de glutavir, porque dolutegravir ele interage com os outros anticoncepcionais, e uso de talidomida, privadas de liberdade, mulheres cis, trabalhadoras do sexo, e mulheres em idade fértil tratando tuberculose, etc. Então, para esse grupo específico de mulheres, né, as secretarias municipais de saúde devem estruturar o seu programa para receber do Ministério da Saúde, o que não impede que os prefeitos adquiram para o restante da população. Não impede. Eu acho que ter uma lei facilita esse caminho, porque garante que deve ter um orçamento para isso, uma dotação orçamentária para isso. Bom, quando a gente fala em gravidez, né, já falamos um pouco sobre isso, sobre as nossas meninas. Quando nós perguntamos para aquelas meninas, as 535, se elas queriam a gravidez para aquele momento, elas responderam que não, 82% que não. Por que nós perguntamos isso, pessoal? Porque eu ouço muito dizer assim, né? Chega gente que vem de fora, ou gente que nunca veio aqui, ela fala assim, não, mas as meninas do norte, elas querem mesmo engravidar. Lá isso é cultural, elas querem engravidar. Se ela não perguntar para elas se elas queriam mesmo engravidar, elas disseram que não. Elas não queriam engravidar para aquele momento, elas queriam namorar. Mas como não tiveram acesso à anticoncepcional, engravidaram. E aí estragaram a vida. Os sonhos, os projetos vão pelo ralo. Mas não são só as nossas, não, que são descabeçadas, como as pessoas gostam de dizer. Não são só as meninas do norte. Olha aqui as americanas. 82% das gravidezes de adolescentes em 2012 nos Estados Unidos não foram planejadas também, exatamente iguais às nossas. Então, vamos parar de dizer e de aceitar que as pessoas digam que as meninas do norte são assim mesmo e que elas gostam disso. Não é. Aqui está o número dizendo que isso não é verdade. Então, a gente não pode
ficar repetindo, né? É a consciência ingênua, como diz Paulo Freire, né? Você fica repetindo o que houve sem ter uma consciência crítica. Não cabe, né? Em profissionais de saúde como nós. Então, e quando a gente pergunta quantos filhos elas pensavam ter, algumas meninas sequer haviam pensado em ter filhos, 20% delas sequer haviam pensado. E uma grande parte, 27%, queria ter apenas um filho. O que é que isso diz para nós? Que meninas com menos de 20 anos, por essa pesquisa, já cumpriram o seu objetivo reprodutivo. E sabe que isso é verdade? Porque isso se reflete aqui, ó. Quando a gente perguntou quantos filhos mais você quer ter, 65% disse que não quer ter mais nenhum. É lógico, ela só queria um ou não queria nenhum. Já teve. Pronto. Ah, mas ela vai mudar de ideia. Vai. Mas neste momento, ela não quer nenhum. E eu tenho que acreditar nisso. Então, eu tenho que oferecer para ela um método de elongação. E daqui a quanto tempo ela quer ter outro filho? Nós vimos aqui, ó, aquelas que não querem mais, né, não responderam essa pergunta. As demais, apenas 1,7 quer ter um filho no intervalo nos próximos 4 anos, mas o restante só quer ter outro filho de 5 anos adiante. Então, para essas meninas, isso reforça a nossa ideia de que a gente tem que dar para elas um método de elongação. Não pode ser comprimido. E aí a pergunta que a gente faz para cada um de vocês que está aí nos assistindo é: o que é que você pode fazer aqui, agora, nesse momento de pandemia, neste pandemônio da pandemia? Onde você está? Com o que você tem? O que é que você pode fazer? O que você vai fazer? Eu vou contar para vocês o que foi que nós fizemos, nós, na maternidade. Nós nos perguntamos isso também, né? Porque a gente sempre fala assim, vamos oferecer DIU pós-parto? Aí alguém sempre falava assim, ah, mas a paciente chega aqui e não sabe nem o que é um DIU. Por que a atenção básica no pré-natal não falou sobre o DIU? Ela tinha que vir aqui escrito no cartão do pré-natal, quero o DIU, né? Ah, porque esse adolescente tem que ir para a escola, fazer educação sexual na escola. Eu falei, bom, mas nós não vamos para a escola. Nós aqui estamos no plantão da maternidade. Nós não estamos na atenção básica. Ah, mas a mãe tem que cuidar. Mas não vão para a casa dela para ajudar a mãe a cuidar da menina. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Aqui nesse momento. Bom, o que nós podemos fazer aqui, essa menina, essa mulher passa de 8 a 12 horas em trabalho de parto, depois mais 24 horas antes da alta. Neste momento, nós vamos oferecer para ela um método contraceptivo de elongação que nós temos. O que é que nós temos? DIU. Só. Desde aquela época, a gente já pleiteava o Implanon. O Implanon está aprovado pela Anvisa no Brasil desde 2004, e em 2005 a gente já estava pedindo aqui. Né? Você vê que eu não canso, não. Enquanto eles não disponibilizarem, eu não sossego. Então, são 15 anos pedindo. E então, a gente começou a oferecer o DIU pós-parto. Ah, mas as mulheres não vão querer DIU. Vamos oferecer para saber? E sabe o quê? Desde aquela época até hoje, 30% das mulheres que têm filho na maternidade municipal Mãe Esperança saem de lá com um DIU. 30%. E as outras, por que não saem? Bom, porque nem todas poderão usar, por vários motivos, por causa de bolsa-rota, alguma coisa desse tipo, ou porque não querem. Por isso a gente tem que ter uma outra alternativa. Tem que ter também o implante, para aquelas que não quiserem ou não puderem usar o DIU pós-parto. Nós passamos a oferecer também laqueadura e vasectomia. Vasectomia foi outro problema. Todo mundo fala assim, não, os homens não querem, não. Os homens são machistas, os homens têm medo de ficar impotentes, eles não vão querer. Vamos oferecer? Ninguém quer o que não conhece. Vamos oferecer. Se eles não quiserem, a gente fecha a porta. E aí nós passamos a oferecer lá na maternidade municipal a vasectomia. E hoje, quer dizer, hoje não, né? Até o dia que antecedeu o decreto da pandemia, nós fazemos na maternidade municipal 5 procedimentos por dia, de segunda a sexta. 25 procedimentos por semana, mais do que laqueadura tubária. Então, nunca mais aceite ninguém dizer para você, ou nunca mais repita isso, tá? Porque agora você já sabe, os homens querem, é só oferecer. A gente precisa oferecer. E nós começamos a fazer o de novo não. Esse voltado muito especificamente para as adolescentes, né? Gravidez na adolescência sem planejamento, de novo não. Se nós não conseguimos proteger você da primeira gravidez, nós vamos tentar proteger você da segunda gravidez não planejada. E isso é um dever de todos, porque não é raro a gente ver uma menina
que tem um filho adolescente e repete. Nós vimos ali no nosso número, 23% ainda repete a gravidez. Mas quando nós iniciamos na maternidade, isso chegava a quase 40% a repetição da gravidez. E aí eu fico pensando, quase 100% dos partos deste país só ocorrem em maternidades. Nas maternidades não tem desculpa. Lá tem médico, lá tem enfermeira. Ela passou pelo pré-natal. No pré-natal tem médico, tem enfermeira. Então, se a gente não alcançou na primeira gravidez, com certeza na segunda poderia, porque ela passou por nós. E se essa gravidez se repetir, não é porque ela é tonta, não é porque talvez a gente não tenha conseguido oferecer de forma adequada um método para ela. E aí, na pandemia, chegou a pandemia, cancelou tudo. A primeira coisa que fechou aqui, e na maioria dos lugares, foi o planejamento familiar, porque não é uma emergência, e não é mesmo. E aí os gestores confundiram o que é emergência e o que é essencial. A ONU tem um manual que diz o que é essencial em época de calamidade, seja pandemia, seja tsunami, seja guerra. E entre as coisas essenciais, os serviços que não podem faltar é planejamento familiar, assistência pré-natal, assistência ao parto, assistência às vítimas de violência sexual e assistência às mulheres vivendo com HIV. Isso não pode faltar, porque esse grupo de mulheres, elas são muito vulneráveis a ser duplamente atingidas por essas calamidades, por esse tipo é calamidade mesmo não, né? Por esse tipo de problema. Então, esse serviço não pode faltar. Mas aí houve uma confusão entre o que é emergência e o que é essencial. Não pode faltar. E aí, o que nós fizemos? Nós resolvemos fazer um serviço, oferecer um serviço online para resolver pequenos problemas. O paciente está com a receita vencida. Olha, ele adiou, esticou o prazo para 90 dias da receita vencida. Ou a gente pode mandar uma receita por aqui, quando o método é só progesterona, né? A gente manda por aqui, o paciente já está em uso do método, não tem nenhum problema. Eu posso mandar a receita por aqui. E aí, a doutora Silvia e a doutora Malena, né, que são as nossas colegas do planejamento familiar, foram deslocadas para o pré-natal de alto risco, mas, num dado momento, elas compreenderam que não podiam deixar essas mulheres desassistidas. Abriram a porta para atender essas mulheres. E abriram a porta do jeito destemido. Né? Elas fizeram 2 mutirões para atender aquela demanda que tinha ficado reprimida em plena pandemia, né? Mas fizeram com todos os cuidados, atenderam em um mutirão 80 pacientes e no outro 132 pacientes. Você vê o tamanho da demanda reprimida. E também não aceito mais nenhuma mulher dizer que que mulher não gosta de DIU. Não aceite mais isso, porque isso não é verdade. Então, nós oferecemos esse WhatsApp. Isso é uma parceria da Sogiro com os programas de residência médica do Hospital de Base e da Maternidade Municipal. Eu atendo junto com elas aqui. Eu também não sabia, aprendi na pandemia, porque a necessidade é a mãe da invenção. E aí, no instante, eu aprendi como é que usa como é que é? Web de negócios, né? Porque você pode ter 2 pessoas. Então, agora já tem até um chat, como é que a gente usa? Eu fico aqui na minha casa, cada residente na sua casa e a mulher na casa dela. Olha, dá certo. E nós temos ajudado muitas mulheres assim. Você também pode fazer isso aí. Tem programas de residência médica em outros municípios, pode fazer. Sem contar que o processo de ensino-aprendizagem ficou muito bem desenhado. E isso tem sido muito bom, tem sido muito produtivo. E aí eu retorno à pergunta. O que você vai fazer? Depois de todo esse conversar aqui, o que é que você vai fazer para reduzir a demanda não atendida de anticoncepção no seu município, na sua unidade de saúde, com o que você tem agora, nesse momento? O que você pode fazer? Essa é a pergunta que vocês vão responder agora para nós. Qual é a hora? Agora. Essa é a melhor hora. Com a palavra, a professora Ana. Obrigada, Aida, como sempre, brilhante. Muito obrigada pela sua explanação. Acho que as coisas que você fala e a maneira como você coloca, certamente são mobilizadoras, principalmente da responsabilidade nossa enquanto profissionais da atenção básica. Eu gostaria de abrir para as pessoas interessadas em fazer algum comentário, fazer alguma colocação. Alguém se propõe?
Ana, vou falar assim, eu queria que vocês pensassem o seguinte, aqueles que não tiverem experiência para colocar um DIU, etc., que queiram fazer algum tipo de trabalho na maternidade, fala com a doutora Ida, que ela está com as portas abertas para vocês aprenderem a inserir um DIU no SUS, e como é que faz isso, como é que não faz. O Implanon é mais fácil ainda, ele vem praticamente autoexplicativo, né? Eu, em 2010, até 2009, eu falei com os médicos daqui, pô, por que você não põe Implanon, né? Porque minha esposa tinha. Falei, por que vocês não põem Implanon? Implanon, o que é? Muita gente não conhecia o Implanon, né? E é uma coisa excepcional. Excepcional. É fácil de usar, né? Fácil. Nós temos alguns gestores que estão aqui, né? Do Guajará, de Nova Mamoré, de Candeias. Temos. Eu acho que a gente tem, Rodolfo e demais, eu acho que a gente tem uma questão importante, que é a seguinte. Como a Ida colocou há uns dias atrás numa outra reunião, esta é uma atividade que faz parte da atenção primária, ela deve ser fortalecida, ela deve ser, digamos, implementada na sua plenitude, né, para que todo mundo possa desenvolver essas atividades, mas, obviamente, nós temos uma capacidade de responder a isso muito diferente de local para local e de profissional para profissional e de equipe para equipe. Há necessidade, sim, de que nós, enquanto gestores da área educacional, programas médicos, que a gente promova formas e maneiras para que os interessados... Sérgio, desliga até o som. Para que a gente possa... não desligou. Está dando interferência. Isso, beleza. Para que a gente possa ter digamos, um balizamento de todos os profissionais em relação a isso. Nós temos profissionais que têm diferentes capacidades. Alguns ex-alunos nossos saem da graduação sabendo fazer isso numa boa, sem nenhum problema, mas outros não. Nós temos gente formada em vários lugares, com várias experiências diferentes, distintas, então é necessário que a gente tenha, então, que a gente estruture mecanismos que permitam que todo mundo tenha o acesso ao conhecimento e desenvolva essas habilidades quando elas não possuem ainda. E aí tem uma coisa que a Ida falou um dia desses, que eu achei muito interessante. Não adianta fazer só a capacitação do médico, porque se a mulher chegar lá na unidade e tiver lá o pessoal lá do SAMI e disser assim, não bota esse negócio não, porque esse negócio aí, minhas amigas lá botaram e tiveram câncer. Então, precisa treinar e precisa capacitar a equipe como um todo, e não só o médico. Eu acho que esse é um desafio importante que tem a ver, inclusive, com toda a lógica de funcionamento da estratégia da saúde da família. E, obviamente, isso faz parte de uma estratégia chamada educação permanente, que não é uma coisa pontual, só agora aqui, pronto, acabou, terminou. Estamos prontos, vamos fazer e acabou. Não é assim, a gente sabe que essa coisa não é dessa maneira. A Elvia Marilis levantou a mão. Quer falar, Elvia? Pode falar, a palavra é sua. Liga o microfone está desligado. Está desligado. Tem um microfonezinho aqui embaixo na base, você clicando em cima, você liga ele. Não. Agora desligou a câmera. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma colocação? Eu acho que eu gostaria de aproveitar que alguns gestores estão aqui para a gente combinar sobre como a gente faria para melhorar, para ampliar esse leque, né? Eu sei que não é simples, eu sei que está todo mundo envolvido com o Covid, que as pessoas estão morrendo, é lógico que isso é uma questão, de fato, que está nos preocupando, mas a gente não pode parar o mundo por causa disso, porque senão as mulheres
as que escaparem de Covid, está morrendo muita mulher de Covid, né? Muita mulher, porque o puerpério é uma condição de muita vulnerabilidade para complicação e morte por Covid. Mas aquelas que escaparem correm o risco de morrer depois de complicação da gravidez do parto, porque estão engravidando sem planejamento. Não conseguimos oferecer um pré-natal de qualidade nesse momento dessa confusão, nesse vucu-vucu da Covid. Então, acho que a gente precisa ver uma forma de acesso, né? Como vamos fazer? Com recurso próprio? Os deputados têm recurso para destinar para isso, os vereadores têm recurso para destinar para isso. É uma forma da gente se organizar para fazer, mas o gestor realmente precisa estar conosco. O que eu imagino que a professora Ana e a professora Mailene, todos os que estão aqui, né, podem oferecer essa disposição de fazer, mas precisa ver também o investimento da gestão nesse sentido, para que a gente possa ampliar mesmo esse leque e reduzir a mortalidade de mulheres no nosso estado. Sim, gente, ninguém tem nada para falar. Tem, a Laiane, cadê, Laiane? O que a gente pode fazer em Nova Mamoré, Laiane? Laiane está aí ainda? Laiane ainda está aí? Acho que não. A Daniessa está aí ainda? A Daniessa é de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é o que tem a maior taxa de gravidez. Eu acho que as pessoas assim, podiam levantar nos postos de saúde, para na próxima região, reunião em loco, que seja, eles montarem para ver de que forma que poderia ser isso ser implementado nas diferentes unidades. E ver quais as unidades que têm interesse para ter algum tipo de formação, se quiserem. O que você acha, Ana? Eu acho que sim. Olha só, lá, alguém lá da CEMUSE, da Censal de Guajará-Mirim, da Secretaria Municipal de lá, respondeu, não sei o nome, a pessoa não botou o nome, só botou aqui que é da Secretaria. Aqui em Guajará está em trâmite a compra de necessitamos se articular com a doutora Aida uma programação que receba os médicos do município, no sentido de capacitação. Eu acho que não só isso, eu acho que a gente tem que pensar também em estratégias de capacitação local, no local do desenvolvimento das atividades. Não tem nada que impeça para o desenvolvimento de uma capacitação desse tipo lá em Guajará-Mirim, propriamente. Aliás, é uma coisa que a gente estava conversando, a necessidade da gente, que não é só colocar o DIU, não é só implantar o Implanon. Implantar o Implanon é ótimo. Como é que a gente pode, como é que a gente trabalha as outras coisas relacionadas com isso? Efeitos colaterais, confusões, não sei o quê, esclarecimento, essas outras coisas que têm muito a ver com a utilização desse tipo de método. Então, para isso, a gente estava pensando era em criar algumas oficinas que a gente pode fazer isso online, algumas oficinas que eu já, inclusive, articulei isso através com o pessoal da coordenação do MEC, que essas oficinas elas podem entrar como atividades educacionais que vocês são obrigados a desenvolver pelo programa. Então, ao invés de fazer aqueles programas, aqueles cursos do AvaSUS, que me disseram esses dias que tem umas coisas horríveis lá, mas assim, ao invés de fazer as coisas do AvaSUS da UNASUS, vocês podem perfeitamente participar dessas oficinas, computando carga horária de atividade educacional. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, obviamente, isso é feito online. A doutora Aida já se disponibilizou a participar dessa organização, a participar e a coordenar o desenvolvimento dessas atividades. E aí é óbvio que depois vai demandar a necessidade de treino prático, né? Desenvolver atividades práticas para que aquelas pessoas que não têm habilidade venham a desenvolver e adquirir essas habilidades. Em outros, a Paula Zampari está dizendo que seria interessante realizar a capacitação por cidade, seria um número menor de pessoas. E realizar alguns procedimentos agendados para cada médico executar a colocação do DIU. Acho que tem a ver, tem sentido essa proposição. Ela quer vir para a maternidade, ela quer agendar lá na maternidade para ela fazer o treinamento. Tá? Então,
Podemos, eu acho que é uma coisa que a gente pode organizar nessa linha. Professora Ana, rapidinho, é Cíntia. Fala, Cíntia. A Laiane respondeu aqui que estava tentando entrar e não conseguiu, né? Que eu falei para ela que a professora Ida estava chamando. Então, aqui em Nova Mamoré, a gente nunca recebeu ninguém assim a nível de estado ou que viesse a ter um treinamento para poder fazer. E como os mais médicos aqui todos são de área rural, eu acho que seria bem válido, porque até a doutora Elvia, que estava tentando falar aí, o número maior de pré-natal do município aqui é lá em Nova Dimensão, que é na área do distrito rural. Tem muito pré-natal, porque é muita gestante. Então, seria bem válido, e eu acho que seria legal fazer em loco, porque acaba que vocês que são a parte instrutora vai ver a nossa realidade, né? O que realmente o município tem, eu falo em nome de Nova Morense, né? Eu faço supervisão aqui também, trabalho por aqui, então a gente sabe a nossa realidade é um pouquinho mais diferente de quando quem vem da capital e vem de outros locais, que dá para a gente tentar equipar e montar uma estratégia com os médicos daqui. Guajará, a maioria das equipes em si são urbanas, mas mesmo assim tem uma carência grande. Uma época até estavam fazendo o implante lá, implante não, desculpa, o DIU, mas aí teve essa questão, o doutor Fernando saiu, depois voltou, agora ele já está na região de novo, então dá para trabalhar essa estratégia com ele. Beleza. Ó, tá vendo? Já começa a surgir. Estou contente do Fernando ter voltado, porque ele veio da maternidade, ficou uma semana também aí conosco e voltou para lá fazendo. A curva de aprendizagem de iniciação do DIU é pequena, né? Na verdade, eles ficaram mais tempo, porque naquela época a gente seria pouco DIU. Hoje, se um colega vier uma tarde no centro de referência, ele vai ter a oportunidade de inserir pelo menos 5, 6 DIUs, né, numa tarde. Então, ele sai treinado. Aqueles que puderem, né, eu penso que daquelas regiões que são mais problemáticas, esses a gente precisa fazer mais rápido, né? Não dá para receber muita gente por causa do aglomerado. A gente já tem lá os residentes que estão lá. Os residentes de saúde, medicina de família e comunidade precisam passar lá também para fazer o treinamento. Eles passavam no Rafael, agora eu acho que não está passando ninguém lá, né? Eu vi que a doutora Maiorquim está aqui. E eu acho que a gente precisa fazer isso. O médico de medicina de família, ele tem que estar treinado, né? É isso aí. Acho que é isso aí mesmo. Mais algum comentário? Bem, eu vi a primeira palestra, Ida, né? Eu vi a primeira palestra, vi essa, realmente foi diferente, foi melhor do que a primeira. Parabéns, Ida. Obrigada. Parabéns para nós que estamos aqui até nessa luta juntos, né? Eu estou contente de ter todo mundo, né? O Rodolfo é cirurgião, está aqui, vai treinar os colegas para fazer vasectomia. É um treinamento muito simples, gente. Eu já fiz vasectomia um monte, quando não tinha ninguém para fazer. Fazia dentro da maternidade, depois... Eu também fazia, agora eu não faço mais mesmo, não porque eu não quero, porque, sei lá, né? Vou deixar para o especialista, para não dar problema, mas tudo bem. Tá bom. Então, acho que são coisas que são importantes. Teve, acho que na reunião da região de Itacoal, acho que foi na região de Itacoal, que alguém levantou assim, não, mas no meu município nós não temos autorização para implantação de DIU na atenção primária. Como assim não tem autorização? Implantação de DIU é um ato médico, né? Faz parte do ato médico. Então, sim, e é atribuição, sim, da atenção primária. Portanto, não há justificativa para que a gente não desenvolva esse tipo de atividade no âmbito da estratégia da saúde da família. Claro que se a gente conseguir acesso ao Implanon, se os municípios comprassem, né, o Implanon em quantidade suficiente para a gente poder ter esse tipo de método à disposição, seria muito a vida de todo mundo. Mas aí é como diz a Ida, há necessidade da tal da advocacy, né? Precisa que a gente chegue junto, né, no zum aqui, no ouvido dos gestores, haja, então, a sensibilização por parte dos gestores em relação a isso. Eu acho que é importante, no caso do Implanon, de orientar direito, porque ele tem alguns efeitos colaterais no começo que precisam ser muito bem explicados para a pessoa não querer tirar antes do tempo necessário para que tenha o efeito, né, Ida? Sim. A experiência com isso, sim.
Ontem a gente já falou sobre isso. Na verdade, o treinamento do Implanon, ele é muito mais para você aprender a oferecer, né, para não vender gato por lebre, fazer um aconselhamento correto e para manejar as reações adversas, principalmente o sangramento desfavorável. Então, porque o treinamento do procedimento em si, francamente, você aprende até vendo um vídeo do YouTube, né? Então, o treinamento, o que a gente está combinando para fazer por antecipação, é esse treinamento justamente, Rodolfo, para oferecer o método e para lidar com ele. Coisas muito simples que a gente já ouviu aqui. Mas se não tiver ultrassom no município, eu posso ser idil? É claro. Mas tem que pedir beta-HCG para todo mundo? E depois, como é que eu faço isso? Tem que pedir Papa Nicolau para todo mundo? Esse tipo de coisa a gente não precisa estar em loco para fazer. Nós vamos fazer aqui, numa oficina online, né, para tirar todas essas dúvidas. E o que eu ofereço? Quando a paciente refere que seria o DIU e sangrou, será que a gente informou isso para ela antes, né? Muita gente oferece o Mirena e diz para a paciente que ela não vai menstruar. Isso não é verdade, só metade não vai menstruar, a outra metade vai menstruar, e é um sangramento imprevisível. Então, a gente precisa aprender a oferecer o método da maneira correta, né? E aí fica tudo mais fácil. Isso eu acho que dá muito mais trabalho do que aprender a inserir o DIU ou inserir o Implanon. Né? A Simone quer falar. Fala, Simone. Abre, Simone. A Simone é de... Eu sou de Itapuã. Eu sou de Itapuã do Oeste. Junto com a Ana, né? Eu queria parabenizar a todos. Ótima palestra. Em relação ao que a doutora Aida disse, é pura verdade, porque a gestão passada foi jogada agora nessa nova gestão, que não deixa de ser a mesma, só mudou os profissionais, né? Jogaram um contingente enorme de DIU vencido, porque não fizeram nada. Não aproveitaram isso, entendeu? Eu achei o cúmulo do absurdo isso acontecer. Ontem mesmo apareceu uma senhora, uma moça lá na minha sala com 21 anos, está esperando o terceiro filho, 34 quilos. Está com Covid, né? Não está sendo feito na unidade aí os atendimentos, certo? Porque eu queria até deixar essa pergunta aqui, porque tem médicos que eles não estão atendendo, por exemplo, 8 pacientes por dia, de manhã e 8 à tarde, trocam 4 receitas, né? E aí vão reclamar e dizem que é porque a gente não tem CRM e eles têm. Então, quer dizer, eles podem fazer o que querem. E o pessoal aceita. Eu chego ao ponto de atender 45 pacientes dia. Aí, parece até que estão querendo fazer e tirar médico de lá, não sei direito em relação a isso, mas eu estou dizendo assim porque as pessoas realmente estão ficando sem atendimento, né? E está sendo, ou seja, a pessoa não está trabalhando, não quer, além de ter a desculpa da pandemia, né, de que não pode, ainda aproveita mais um pouco disso, porque às vezes tem CRM, não estou querendo generalizar aqui, né? Estou dizendo isso porque eu não tenho CRM, não me vejo obrigada a estar fazendo isso, nem trabalhando desse tanto, porque o que eu propus foi isso, né? E está realmente dificultoso para todo mundo, e as pessoas, os pacientes, não têm culpa disso, né? Eles querem o atendimento, tá? Todo mundo adoecendo sem ter atendimento, né? Obrigada por enquanto. E eu agradeço. Na verdade, existem acordos e acertos entre a gestão e os profissionais em relação ao número de atendimentos. Pelo que eu entendi, ontem houve uma reunião extensa no CREMERO para discutir exatamente a expansão do número de atendimentos dos médicos com CRM no Estado, principalmente na atenção básica aqui em Porto Velho. Então, são questões que são de negociação no âmbito local. A Ana Dantas deixou o contato dela para que outras coordenadoras de atenção primária entrassem em contato com ela para articular estas questões e os encaminhamentos.
Acho que a gente vai precisar, obviamente, para fazer essa programação de atividades, as oficinas e depois os treinamentos em loco, etc., nós vamos precisar estar, obviamente, coordenando isso, trabalhando isso com as coordenações da atenção básica, porque, afinal de contas, isso vai impactar, obviamente, no serviço também. Ok? Eu queria pedir para que todo mundo abrisse as câmeras para a gente tirar uma foto. Pode ser? Vamos lá? Um monte de gente aí que não abriu. Beleza, beleza, beleza. Ok. Acho que a maioria já está aí. Pode ser? Podemos? Então, não. Eu agradeço a participação de todos, agradeço em especial a Ida. Ida, juro para você que eu vou terminar de fazer a leitura do texto para a gente encaminhar a publicação. A gente procura encaminhar o mais rápido possível as programações que virão pela frente aí, para a gente não parar, obviamente, para não interromper e não ficar só nessa nossa conversa aqui. Nosso objetivo é fazer, de fato, essa coisa acontecer de uma maneira que nos permita, então, caminhar ao longo do tempo e termos a qualificação cada vez melhor da atenção básica aqui no nosso estado. Ok? Agradeço a todos a presença. Essa aula, essa nossa reunião, ela foi gravada e ela será disponibilizada depois no YouTube para acesso de todo mundo. Quem quiser pode disponibilizar para outros profissionais, para outras pessoas, pode compartilhar sem problemas, sem limites. Ok? Agradeço a presença dos gestores, das coordenações das atenção básicas dos municípios, agradeço a presença dos nossos supervisores e agradeço em especial a presença de todos os médicos que estão aqui participando conosco. E espero que a gente consiga passar por essa pandemia com tranquilidade e que a gente consiga passar por isso preservando a nossa saúde e a saúde dos nossos familiares e dos nossos amigos. Um abraço a todos. Obrigada, Ida, de coração. Muito obrigada. Obrigada a você. Temos todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.